pessoal da estante, eu sou a Michelle e hoje eu quero falar de Jack, o Estripador. O primeiro volume, né, do livro da Carrie Maniscalco, acho que é assim que se pronuncia, Rastros de Sangue, Jack, o Estripador. E eu confesso que no começo eu achei que eu não fosse gostar, porque eu não gosto de narrativas muito pesadas, então eu achei que fosse pesado, sangrento, com muitas descrições assim que iam me fazer mal e tal. E tem personagens jovens, geralmente prefiro mais os adultos, não sou tão fã de suspense, mas esse ano eu resolvi sair da minha zona de conforto, já li Alan Poe, já li Lovecraft e me surpreendi positivamente, então fui encarar o Jack, o Estripador. E me surpreendi de novo, principalmente porque a narrativa não é pesada. Ela é muito mais leve do que eu imaginava. Assim, é fluida, não dá medo, sabe? Não dá angústia. É bem mais leve do que eu imaginava. É um suspense bem bacana. E até tem romance, assim, tem espaço pro romance. Porque a Audrey, ela não é uma garota normal do século XIX, né? Ela trabalha nas horas livres dela com o tio, nas horas livres porque o pai dela é um pouco rigoroso. Mas ela tá sempre com o tio, aprendendo medicina forense. Então ela faz autópsias junto com o tio. E o tio dela tem um aprendiz, que é o Thomas, e rola um clima assim entre os dois ao longo da história. O que é bem interessante, o flerte deles, porque eles flertam em lugares assim muito macabros, sabe? Que tipo, não tem nada de romântico, tem um corpo estirado lá. E aí rola um flerte entre eles o tempo todo e é muito legal. Então assim, tem essa parte do romance que não é o foco da história. O foco mesmo é a investigação do Jack, o Estripador. A Audrey, esse serial killer acaba entrando na vida da Audrey porque o tio, ele tá matando várias mulheres, né, em Londres, e o tio dela é acusado de ser o serial killer. Então ela precisa descobrir quem é o verdadeiro pra poder livrar o tio dela da forca, né. Então, a cada vítima que chega, ela vai tentando investigar junto com o Thomas. E aí, assim, tem umas partes descritivas que já é bem mais pesadinho, vamos dizer assim. Porque o Jack, ele tira o aparelho reprodutor, ele tira o rim, ele tira as tripas, ele tira tudo. Ele vai realmente estripando as vítimas. E são mulheres, são prostitutas, e a gente não sabe o que tá motivando ele a matar essas mulheres e a fazer o que ele tá fazendo, né? E a gente vai entendendo que existe um motivo pro Jack tá retirando o órgão dessas vítimas, o que é bem interessante, porque eu nem tinha me ligado, assim, nessa questão do porquê dele tá retirando os órgãos. Achei que era só porque ele era maluco, mas ele é maluco mesmo, mas existe um motivo por isso. Então a gente vai acompanhando essa investigação. A Audrey, ela quer livrar o tio dela da forca, mas tudo leva a crer que o assassino pode ser o pai dela. E eu achei interessante, porque em muitos momentos da trama eu achei que pudesse ser realmente o pai dela. Outros momentos eu achei que não deveria ser o pai dela, porque estava muito na cara, então eles não vai ser o pai dela. Em outros momentos eu desconfiei de todo mundo. Teve um momento que eu até desconfiei do próprio Thomas e até do próprio tio dela. Então assim, foi bem bacana. Eu fui descobrir o assassino mesmo já quase no final, junto com a Audrey. Então foi bem bacana, foi surpreendente. E a motivação também acabou me surpreendendo. Como eu falei, é uma narrativa fluida, não é pesada. Tem um cenário super macabro, super sombrio, é uma Londres assim escura, sabe? E tem detalhes de medicina forense, eu acho isso bem bacana. Então, por ser um romance histórico, né, datado do século XIX, achei bem interessante. E é um suspense, tem romance, tem de tudo um pouquinho, sabe? No final, assim, dá uma adrenalina também. E tem essa edição maravilhosa da Darkside, né? Antes de falar da edição, eu queria falar um pouquinho da personagem. A Audrey é forte, ela é girl power, ela é, assim, sensacional, inteligente e tal, mas ela também tem características, né, humanas, ela não é super poderosa. Em alguns momentos, o Thomas até fala assim pra ela que os sentimentos dela trabalham a linha de raciocínio a linha de raciocínio e a investigação. E isso eu achei bem bacana, né? Então, assim, a Audrey, ela vai crescendo na trama. E isso é bem legal. E o Thomas é arrogante, prepotente, se acha, assim, super inteligente. Ele tem uma característica meio Sherlock Holmes, tá? Porque ele vai pegando as evidências e vai montando o quebra-cabeça de uma maneira, assim, bem mais racional que a Audrey. Então é bem bacana. Eu não consegui ter raiva dele apesar da prepotência, porque eu acho que rola uma química muito grande com a Audrey. Os dois funcionam muito bem juntos. E aí no final a gente acaba torcendo pra eles, né? Isso é verdade. E tem, assim, existe uma conclusão, né? A gente sabe que historicamente a gente não sabe quem é o Jack o Estripador, mas neste livro a gente vai descobrir. E então a história tá bem finalizadinha, mas tem um gancho pro próximo livro que eu achei bem bacana.
Edição Dark Side, capa dura, né? Com ilustrações muito legais ao longo do livro, algumas assim mais macabras mesmo, mas bem legal. E no final tem um texto de processo criativo da autora que eu achei bem bacana, porque ela vai explicando como ela... Aqui também os agradecimentos, enfim, tá uma edição bem legal. Tem até o mapa da cidade. E esse texto de processo criativo da autora, ela vai explicando o que ela pegou da realidade, o que é mais ficcional. Se você for pesquisar sobre Jack o Estripador, você vai descobrir que muitas mulheres morreram e foram atribuídas a essa morte a ele, mas a gente sabe exatamente de 5, que provavelmente foi mesmo Jack o Estripador, pelas características da forma como essas mulheres morreram. E a autora usa essas mulheres, que são as 5 canônicas, para a história. Só que não se sabe muito sobre essas mulheres, e aí entra a parte ficcional, porque ela vai ligando essas mulheres à história, né, do próprio assassino, e que vai intercalando, vai entrando aí de alguma forma na vida da Audrey. Então essa parte é mais ficcional, mas tem muita coisa real, como as 5 canônicas, o fato do Jack o Estripador ter mandado uma carta pro jornal se autodenominando Jack o Estripador, porque ele tinha outros nomes na época. Então é bem legal você pegar essa parte do que é real e do que é ficcional. E a Dark Side também mandou várias cartas com os personagens, porque eu não gosto de... Não gosto não, eu tenho dificuldade de imaginar a cara dos personagens. Então eu adoro quando fazem isso, porque fica mais fácil pra mim. Esse seria o Thomas. Eu não imaginava o Thomas assim, mas ok, gostei. O pouco que eu imaginava, porque eu não consigo imaginar muito feição. Mas ele é sombrio do jeito que eu imaginava, assim. E aqui a Audrey. A Audrey, bonitona, né? Ela gosta dessas luvas, ela é toda estilosa, sabe? E tem outros personagens, como o irmão da Audrey, que é bem interessante também. O investigador, William. A Lisa, que é uma personagem também que apoia bastante a Audrey. Enfim, tem esses cards maravilhosos e eu adorei. Se você tem medo, não tenha, porque Jack o Estripador é uma narrativa bem mais leve, com essa pegada em Young Adult e tal. Tem suspense policial, tem medicina forense, tem algumas partes bem macabras e sombria. Toda a ambientação de Londres está muito bacana. Então eu aconselho você a ler, porque quando você começar, você vai querer saber quem é o Jack o Estripador, assim como eu. Então fica a minha recomendação e eu tô esperando já o próximo volume, porque gostei bastante. É isso. Curtem, comentem, compartilhem e até a próxima!